Bom, gente, tô aqui para finalizar o conteúdo de calor e temperatura, tá? Quem estava em sala hoje pode visualizar, né, o término desse conteúdo e o início de outro, que está contido no que nós estávamos vendo, certo? Uma coisa tem relação com a outra quando nós formos fazer os cálculos. A gente vai ver que uma coisa depende da outra, né? Então, o que ocorre? Calor e temperatura, só ficou faltando eu concluir com vocês a respeito da unidade de medida que é utilizada. Porque a gente sabe que nos cálculos que a gente faz em física, sempre tem uma unidade de medida ao final de cada número, né? Seja litro, seja metro, quilômetro, seja o que for. No caso de temperatura e calor especificamente falando, nós temos como unidade de medida caloria, e ela é representada por Cal, tá? Mas no sistema internacional, essa unidade de medida, ela é representada por Joule, J. Então, é necessário que a gente saiba quantos joules equivalem a uma caloria. Por quê? Porque em cálculos futuros que nós vamos fazer de calor e temperatura, nós vamos precisar saber desse dado, tá? E uma caloria equivale a 4,186 joules. Então, é aí também que entra a regra de 3, que nós já estudamos antes, né? Por quê? Porque se num determinado cálculo de calor, eu falar lá com vocês no enunciado e tá todo em caloria, mas no final eu dizer que é para converter, eu disser que é para converter em joule, vocês vão precisar saber aplicar a regra de 3, né? Que uma caloria está equivalente a 4,186 joules e 250 calorias, por exemplo, vai estar relacionado com quantos joules? Vocês vão precisar saber responder isso fazendo o cálculo de regra de 3. Então, por isso que todo o processo que a gente está construindo de conhecimento, ele é válido. Nada vai ser perdido, não. Tudo a gente vai construir para utilizar ao longo da nossa matéria, tá? Sobre calor, era somente isso que tinha para concluir. E vamos entrar com escalas termométricas, gente. O que são essas escalas, né? Essas escalas, elas são utilizadas para medir a temperatura, que nada mais é que o grau de agitação das moléculas que nós já falamos anteriormente, né? Essas escalas, ao longo da história, tiveram várias. Mas hoje, só são adotadas 3. Aqui no nosso país é adotado o grau Celsius, né? Nós temos, além do Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Mas aqui nós utilizamos como parâmetro para medidas de temperatura o Celsius, né? Mas, em países da América do Norte, como por exemplo, os Estados Unidos, se usa o Fahrenheit, que nós vamos estudar cada um bem detalhadamente. Vamos começar pelo Celsius. Hoje eu só vou falar sobre ele, tá? O que é que eu trago dele? Ele é uma escala termométrica centrígrada. E o que isso quer dizer, minha gente? Quer dizer que, observa o nome, centígrada. Quer dizer que tem intervalos de 100 espaçamentos, certo? 100 unidades. E esses intervalos, eles se dão entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é exatamente aí o que vai determinar o meu ponto de fusão no grau Celsius e o meu ponto de ebulição no grau Celsius. O meu ponto de fusão é aquele de temperatura mínima e o de ebulição é o de temperatura máxima. Vocês podem fazer a analogia para não esquecer disso quando a água entra em ebulição. Qual é o grau Celsius que ela atinge? 100 graus, a temperatura máxima da água. E a temperatura mínima, 0 graus. Então, os pontos de fusão e ebulição, respectivamente, do grau Celsius, é 0 grau e 100 graus, certo? Tem um desafio que eu vou lançar aqui para vocês com relação a uma curiosidade bem legal, né? Brasília, ela é diferente de alguns outros estados e regiões, tá? No Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco, a gente atinge
a ebulição quando a gente chega a 100 graus Celsius. Lá em Brasília não é assim. Quando atinge 98,3 graus Celsius, já está em ponto de ebulição. Não ultrapassa mais desse valor. Esse é o valor máximo. E eu vou contar um segredinho para vocês. Isso tem a ver com altitude, nível do mar, pressão, certo? Mas o desafio que eu quero fazer para vocês é exatamente esse. Que vocês pesquisem sobre isso mais a fundo, tá? E façam o seguinte. Me tirem uma dúvida. Se eu coloco um feijão para cozinhar aqui em Pernambuco, que tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius, ele vai cozinhar mais rapidamente ou mais lentamente que lá em Brasília? Me falem todos os porquês e escrevam um texto e mandem aqui no Google Classroom. Tá, gente? Uma ótima tarde. Qualquer dúvida podem me procurar lá no WhatsApp, tá? Cheiro!